Olá, amados, paz e bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana, a lição de número 2, com o tema Despertamento Espiritual, um milagre. Nós estamos estudando aí nesse terceiro trimestre de 2020, as lições bíblicas da editora CPAD. O tema da revista desse trimestre é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nós estamos estudando aí boa parte do livro de Daniel, livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. Todos esses livros estão inseridos no contexto desta lição. No vídeo de hoje, o vídeo de destaque de hoje, nós vamos trazer um panorama do livro de Esdras, né? Que é um dos principais desses livros que eu falei, é um dos principais livros que estarão inseridos nesta lição, junto com o livro de Neemias. Então, hoje, mais na frente, talvez a gente traz também um panorama do livro de Neemias, de Ageu, Zacarias. Enfim, nós estamos aproveitando que esta revista está nos levando para textos bíblicos e vamos estudar os textos bíblicos com os irmãos. E hoje, para que os irmãos entendam, tenham uma visão geral do que está acontecendo nesse período, nós vamos trazer um panorama, uma visão geral do livro de Esdras. Então, diante disso, eu já explico que nós não estaremos lendo muitos textos bíblicos, porque a ideia aqui não é fazer uma exposição do texto, mas trazer um panorama de todo o livro, do contexto em que o livro está inserido, em que os acontecimentos ali estão inseridos e o propósito de cada um deles, tá bom? Então, o livro de Esdras, ele tem basicamente duas divisões principais, que é a restauração nacional, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, e a restauração espiritual, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. Né? Lá nos capítulos 9 e 10 tem a questão lá do divórcio, nós temos no capítulo 8 a oração de arrependimento e pedido de perdão de Esdras, e assim por diante. Né? E aqui no início nós temos o decreto de Ciro, né? O decreto de Ciro, quando ele assume o governo dos medo-persas, né? Quando ele assume o governo de Babilônia também, aí já no seu segundo ano ele edita então esse decreto da reconstrução do templo de Jerusalém. Então vamos lá. O livro de Esdras faz parte dos chamados livros históricos, né? Aqueles livros históricos que a gente conhece lá de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São chamados de livros históricos, né? Da categoria dos livros de restauração. Ou seja, os livros de restauração são Esdras, Neemias e Esté. Por que livro de restauração? Que são livros que os seus acontecimentos foram pós-exílio, né? No retorno, como Esdras e Neemias, durante o retorno, é o processo do retorno do povo do cativeiro babilônico. Então, da categoria de restauração, por esta razão, né? Os acontecimentos do livro estão depois do cativeiro babilônico, depois que a Babilônia foi derrotada, que Ciro assumiu o governo dos impérios e ele editou, então, aquele decreto de reconstrução do Templo de Jerusalém. A restauração de que se trata aqui, eu já falei, é a restauração do povo de Judá que vem da Babilônia novamente para Jerusalém e para Judá. Essas pessoas foram levadas em cativeiro, né, para o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele se deu em 3 momentos, né? A leva de pessoas para a Babilônia. Ele durou 70 anos e se deu em 3 momentos. A primeira leva foi em 605. A segunda leva foi em 597 e a terceira leva em 586, que culminou com a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Foi a última leva. É interessante que o retorno também se dá em 3 partes. A primeira parte em 538, com Zorobabel, e aquela equipe que veio especificamente, nós vamos falar sobre isso mais na frente, especificamente para restaurar o templo e o culto.
Aí tem o segundo retorno, que é 458, com Esdras, né? No capítulo 7 de Esdras, nós temos aqui o seu retorno, vindo com muitas pessoas. Ele tem ali um currículo maravilhoso sobre Esdras, a sua genealogia, que é muito importante, tão extensa a genealogia de Esdras ali descrita nesse livro, corrobora da grandeza do homem que ele era. E o terceiro retorno em 444 a.C. com Neemias para a reconstrução, para a finalização da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então nós vemos aqui, nesse primeiro momento, né, que o livro é um livro dos livros históricos, da categoria de restauração, porque acontece depois do exílio, e aí a gente vê aqui que o exílio aconteceu com 3 levas e o retorno também acontece com 3 retornos, né? E Esdras é o segundo retorno, que é o retorno para restaurar o culto, para restaurar a espiritualidade do povo. O primeiro capítulo de Esdras nos mostra o edito de Ciro, né? Ciro assume a Pérsia em 539 e no ano seguinte, já 538, já publica o edital de retorno do povo que veio para Jerusalém. Nós temos aqui uma questão que é bem interessante. Sesbazar. Segundo o texto, Sesbazar era o governador oficial de Judá, ordenado por Ciro. Porém, Zorobabel foi o líder popular. Parece que a liderança de Zorobabel era muito mais entre os sacerdotes, parece que a liderança de Zorobabel é muito mais religiosa, mas o representante oficial de Ciro era Sesbazar, né? E, como eu já disse, o Zorobabel veio especificamente, a ideia que se tem é que ele veio para reconstruir o templo. A ideia de reconstrução da cidade viria depois, mas inicialmente a reconstrução era a reconstrução do templo. Por quê? Porque a reconstrução do templo seria a reconstrução do culto. E a reconstrução do culto judaico seria o início da reconstrução da nação. Porque esse povo sem culto, sem templo, ele deixaria de ser nação, porque era uma nação teocrática. A religião deles estava inserida em todos os contextos da sociedade. Não havia, como nós hoje no país laico, né, a diferença entre vida secular e vida espiritual, que para o cristão é no mínimo esquisito, né, porque nós não temos 2 vidas, nós só temos uma vida. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus, que aliás é um princípio muito importante que a gente aprende com a sociedade judaica daquela época, porque eles não havia essa divisão. Não estou defendendo aqui um Estado teocrático, estou defendendo uma teocracia na vida de cada cristão. Então, os judeus, eles tinham uma teocracia no Estado e uma teocracia na vida de cada um deles. Eles não tinham vida espiritual e vida secular, como o cristão também não deve ter. Então, Zorobabel vem junto com Sesbazar. Sesbazar é o representante oficial de Ciro, do imperador, e Zorobabel é o cara que veio para liderar a reconstrução do templo, para assim reconstruir o culto e dar início à reconstrução da nação. No capítulo 2, nós vemos o registro dos povos que vieram, né? Aqueles que voltaram com Zorobabel foram principalmente, olha que eu acho interessante, os que voltaram com Zorobabel foram principalmente sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, pois o objetivo era reconstruir o templo e o culto. A existência da nação de Israel passava pela sua religiosidade, pela sua comunhão com o seu Deus. Se eles não tivessem essa comunhão com Deus, eles deixavam de ser povo. Então, percebe aí que Deus está preocupado em restaurar a nação, mas de uma forma que todos entendam que ela é uma nação de Deus, que sem o culto, sem as celebrações, sem o templo, ela não é a nação ideal para Deus. Terceiro capítulo. Começa oficialmente a reconstrução do templo, né? A edificação do altar foi a primeira coisa que foi edificada, porque a ideia era começar os sacrifícios, né? O novo lançamento da pedra dos alicerces, né, do templo, e as comemorações das festas, né? O início dos holocaustos e assim por diante. Então, até o capítulo 3, nós temos aqui o início da restauração do templo, o início da restauração do culto, o início da restauração da nação. Uma observação que é interessante é o seguinte: Ciro foi todo esse rei
que beneficiou Israel, Judá, melhor dizendo, num sentido mais específico, porque é o retorno de Judá e Benjamim, né? Porque as tribos do norte, chamada Israel, havia sido destruído pela Assíria, que depois veio ter como capital em Samaria, que se tornou os samaritanos, que depois se tornaram opositores aqui de Israel. Então, Ciro foi um homem que muitas pessoas perguntam, ele era crente? Ele se converteu ao Deus de Israel? Porque o discurso dele ali no edito, ele exalta muito o Deus de Israel. Mas na verdade não. A história diz que ele era um rei muito bom. E ele era um rei que ele pensava muito mais na arrecadação que as nações que ele conquistava trazia para ele, do que em impor a religião dele naquela nação, como era o caso dos assírios. Os assírios foi o que eles fizeram com as tribos do norte. Eles capturaram as tribos do norte, levaram os israelitas para a Síria e para outros lugares dominados e trouxeram povos estrangeiros para inserir ali, para destruir realmente aquele povo e a sua religiosidade. Ciro não era assim. Ele conquistava, recebia seus impostos e o povo podia desenvolver as suas religiosidades tradicionais nos seus lugares. Então, nós não podemos aqui entender que Ciro era um homem convertido. Era apenas um aspecto do caráter dele, né? E para nossa aplicação, os capítulos de 1 a 3 mostram a restauração do templo, a restauração do culto, mostrando a importância que Deus dá ao servir a Deus, ao celebrar a Deus. E mostra também o cumprimento da profecia de Isaías. Melhor, de Jeremias, perdão. O cumprimento da profecia de Jeremias, mostrando que Deus cumpre a sua palavra. Tá bom? Então, vamos aqui para os capítulos 4 a 6. Os capítulos 4 a 6 é um resumão, né? Eles têm alguns detalhes, mas na verdade é uma ideia em conjunta. Começa com a interrupção da construção. Os inimigos de Judá começam a atrapalhar a construção do templo. E quem são esses inimigos? Os samaritanos, que eu já disse, que era a tribo do norte, né? Israel do tribo do norte, a Síria levou cativo, levou o povo do norte, de Samaria, para outros lugares, trouxeram outros povos para lá, e eles se tornaram uma raça mista. Por isso que os judeus tradicionais de Jerusalém, ortodoxos da época de Jesus, odiavam os samaritanos, porque eles acabaram construindo um novo templo em Gerizim. E aí eles chamavam aquele povo de idólatra, porque só podia adorar no templo em Jerusalém. Então eles acabaram desenvolvendo, mesmo acreditando no mesmo Deus dos judeus aqui de Jerusalém, eles acabaram desenvolvendo uma religiosidade um tanto mista, com alguns aspectos pagãos, e por isso eles eram rejeitados pelos judeus. E eram essas pessoas que estavam se opondo à construção do templo. Os samaritanos começaram a desanimar o povo, diz o texto lá no capítulo 5, no capítulo 4, melhor dizendo, e desanimar o povo, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, né? Eles pagavam pessoas para poder as pessoas pararem de trabalhar para que a reconstrução não continuasse. A reconstrução do templo ficou parada por cerca de 16 anos, até que o rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os tesouros, atendendo uma carta escrita por Tatenai. Tatenai, justamente um dos líderes da região ali, que tentaram barrar a construção do novo templo. Então ele pediu Dário que olhasse lá no histórico de Jerusalém, nos arquivos, e ver se aquelas pessoas tinham o mesmo direito de reconstruir o templo. E Dário, vendo isso, viu o edito de Ciro e ordenou que o edito de Ciro fosse cumprido, que o povo reconstruísse o templo, reconstruísse Jerusalém, inclusive com ofertas do próprio reinado, né? Encontrou-se um rolo na cidade de Ecbátana, na província da Média, e nele estava escrito o edito de Ciro. Então Dário ordenou que a obra fosse concluída, né? Então Dário encontrou esse edito e ordenou que a obra fosse concluída. A obra então foi concluída, né? Diz aqui no capítulo 6, verso 17, que para a edificação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros,
400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Uma observação, no capítulo 4, aparece aqui uma aparente discrepância cronológica, porque o texto nos mostra que dois reis, Xerxes e Artaxerxes, que são posteriores à construção do templo. A maioria dos estudiosos vão explicar que esse texto do verso 6, do capítulo 4 até o verso 26, é, na verdade, um parêntese explicando que desde o início da construção, da reconstrução do templo, até o final da reconstrução dos muros de Jerusalém, os judeus continuaram sofrendo oposição. Quando você lê o texto, parece haver uma discrepância cronológica, mas há uma explicação razoável para isso, que o texto seja um parêntese. Tanto é que lá no verso 24 e no início do capítulo 5, parece que a ideia dos cinco primeiros versículos do capítulo 4 retorna. Aí está, do verso 6 até o verso 23, uma perícope, um pedaço de texto ali separado do resto. Então, a ideia dos expositores é que ali é apenas um adendo, um parêntese para mostrar que os israelitas, né, os judeus, continuaram recebendo oposição até o final da construção de Jerusalém. Vamos lá. A nossa última parte é a reconstrução espiritual sobre a liderança de Esdras, né? No capítulo 7, Esdras, então, vem para Jerusalém, na segunda leva, né? No segundo retorno do povo da Babilônia. O que é apresentado é uma espécie de currículo de Esdras, né? Ele era de linhagem sacerdotal e sua longa genealogia demonstra o grande homem que ele era. Então, quando você vê o texto lá, há um texto enorme sobre a genealogia de Esdras, falando quem ele era, que ele era amigo do rei, né, bem próximo do rei, que o rei deu tudo para ele. Se você vê lá, eu não coloquei aqui, mas você pode ler lá a quantidade de ouro e prata, eram toneladas que o rei mandou por Esdras para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, enfim, para financiar a reconstrução de Jerusalém. Então, nós, primeiramente, aqui no capítulo 8, nós vemos um currículo, uma espécie de currículo de Esdras, mostrando o grande homem que ele era. Ele foi o grande responsável pela reforma cultica. Foi o cara que Zorobabel chegou, reconstruiu o templo e iniciou o culto. Mas o culto começou a ficar um tanto quanto monótono. Lembra de Ageu e Zacarias, que Ageu critica o povo, que o povo está se preocupando em construir casas belas para si, esquecendo o templo, esquecendo as muralhas, esquecendo de Jerusalém, esquecendo de Deus. O povo estava se desviando, vamos dizer assim, numa linguagem nossa. Eles estavam se desviando, estavam voltando a prosperar na terra, estavam se desviando. Então foi preciso Esdras vir para reconstruir o culto, para reformar a religiosidade do povo. Ele veio, era um homem especialista na lei, né? Diz a Bíblia que ele era especialista na lei, um homem extremamente piedoso, e ele veio justamente para reconstruir o culto, para fazer uma reforma cultica, que o culto estava sendo comprometido, estava monótono, estava frio naquele tempo, né? Se Zorobabel veio para reconstruir o templo, Neemias os muros, Esdras veio para reformar o culto, apesar de o templo já ter sido construído cerca de 60 anos, né? 60 anos depois da construção ou reconstrução do templo, o povo está se esfriando, se preocupando com si mesmo, com as suas vidinhas e esquecendo a adoração a Deus. Então Esdras vem para fazer uma reconstrução, para trazer um avivamento. Era um homem piedosíssimo, um homem que estudava a Bíblia. O Salmo 119, você pode ler, é uma coisa lindíssima, não tem nem como eu explicar aqui, é uma joia, uma pérola lírica dos Salmos, onde ele exalta profundamente a Deus e a sua palavra. É um homem apaixonado pela Bíblia. Então, segundo os historiadores, Esdras também foi quem organizou o cânon, né? Ele foi quem organizou a Bíblia, os livros do Velho Testamento. O que eu quero enfatizar aqui? Esdras era o homem que veio melhor dizendo, Esdras foi o homem que veio para levar o povo a Deus novamente.
O Zorobabel foi o homem que veio para levar o povo ao templo, construir o templo e levar o povo ao templo. Esdras foi o homem que veio para levar o povo a Deus. E como ele fez isso? Através da oração e da palavra de Deus. Nós nunca iremos experimentar um verdadeiro avivamento se não for pela palavra de Deus e pela oração. Capítulo 8 de Neemias, você vai ver o que diz lá. Diz que Esdras, ele de manhã, em um certo palanquezinho de madeira, ele começava a ler o livro da lei, e era tão profundo a leitura, era tão maravilhoso que jovens, crianças, velhos, homens, mulheres, não arredavam o pé daquela praça até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus. Mas também ali no texto, nós vemos Esdras sempre se recolhendo para orar. Era um homem de profundo comprometimento com a oração e um profundo comprometimento com a palavra. Duas coisas que está unida ao estudo do crente, a vida do crente. Conhecimento bíblico, né, uma devoção à Bíblia, um debruçar sobre a Bíblia, comer, se alimentar da Bíblia, e também uma vida fervorosa na oração. Façamos teologia com a Bíblia na mão e os joelhos no chão. Era esta a grande temática, a grande ideia de Esdras. Então, no capítulo 9, nós temos Esdras faz uma longa oração de confissão do pecado do povo, porque eles tinham casados com estrangeiros. Além de todas as confusões, olha só, além de todas as confusões, do povo estar abandonando o culto para cuidar das suas vidas, os homens pegaram mulheres estrangeiras e deram para seus filhos, e pegaram as suas filhas e deram para homens estrangeiros. Ah, Deus não gostou disso, de jeito nenhum, porque Deus abomina o casamento misto. É preciso explicar aqui, Deus não está proibindo esse casamento por causa da nacionalidade daquelas pessoas, mas por causa da religião daquelas pessoas. Tem um certo teólogo que diz, nós podemos discordar de muita coisa e viver bem, mas não podemos discordar na nossa teologia. Aquilo que é essencial na teologia, Cristo, Deus, a igreja, salvação, isso é inegociável, né? Então, o que estava acontecendo? O povo estava se juntando com o povo pagão, trazendo os deuses deles para dentro de Jerusalém. Esdras diz que arrancou os cabelos de gente, e como diz o pastor Luiz Saião, o povo perde o cabelo, mas não perde o mau hábito. Continuou se casando com mulheres e homens estrangeiros e trazendo a idolatria para dentro de Israel. O problema era a idolatria que trazia para dentro de Israel. E aqui vale uma observação. O casamento cristão, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 7, deve ser no Senhor. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de religiões. Porque, imagine, é no mínimo estranho que você se arrume para ir para a igreja e o seu cônjuge se arrume para ir para a balada, ou para um centro de macumba, ou, sei lá, para uma igreja totalmente diferente da sua igreja. Eu não estou dizendo que se você, antes de aceitar Jesus, já era casado com uma pessoa de outra religião, e agora você vai separar dele para seguir sua religião. Não, Paulo disse que não pode, não é para fazer isso. Mas se os dois, se você já é conhecedor da palavra de Deus, já é salvo em Cristo Jesus, não deve entrar em um casamento misto, porque não é a vontade de Deus. Então, Esdras faz essa longa oração, confessando o pecado do povo, porque o povo havia pecado contra Deus, convoca todos a desfazer esses casamentos e eles topam. E aqui nós temos uma observação. Se Deus odeia o divórcio, por que ele ordenou que esse divórcio aqui acontecesse? A melhor explicação, como diz o pastor Luiz Saião, é de que o divórcio, nesse caso, é um mal para poder evitar um mal maior, que era a idolatria dentro do povo de Deus. E também pode-se pensar na possibilidade de que esses casamentos nunca existiram oficialmente. Era apenas mais uma forma de poligamia daqueles homens e mulheres, né, por acordos comerciais. Eles pegavam mulheres estrangeiras e davam suas filhas para outros, para que eles pudessem, então, ter mais dinheiro em suas vidas. Bom, a gente não sabe necessariamente, mas a ideia parece que aqui os casamentos não eram tão válidos assim. Eram mais acordos gerando poligamias do que casamentos efetivamente. E como diz Luiz Saião, foi um remédio amargo para um mal pior. Então, para finalizar, Esdras traz o povo para um grande avivamento, faz a nação prosperar, ela é purificada. Lá no final nós temos a lista de muita gente se comprometendo a desfazer os casamentos mistos, e assim termina o livro de Esdras.
Mais informações sobre o tema, nós precisamos consultar os livros de Neemias, Zacarias e Ageu, que eram contemporâneos de Esdras. Então, nós ficamos por aqui neste vídeo de hoje. Que você possa ser abençoado por esse conteúdo e até a próxima. Paz e bem.